Senhoras e senhores, nossa segunda aula, continuando o assuntinho de evolução. Só que agora nós vamos falar das evidências teóricas e mecanismos de pesquisa. Gente, evidências da evolução. Brother, o próprio nome é sugestivo, brother. Evidências da evolução. O que significa isso? São as evidências que mostram como os indivíduos evoluíram com o passar do tempo. A gente tinha lá teorias, os adeptos do fixismo, que falava assim que o número de espécies eles são fixos. Deus criou o ser criador, o ser maior, o ser divino da teoria do fixismo, né? E que no caso é Deus. Eles disseram que há um número fixo de espécies. Ser maior cria todas as espécies com números fixos exatamente iguais. E como que eles explicam a diferença de espécies entre, as, entre os tempos? Com o passar do tempo, o número de espécies é mudando. Eles explicam isso a partir de uma coisa chamada catastrofismo, que significa o quê? Que o ser maior, que eles acreditam, eles promovem eventos que vão fazer essa regulação de espécies. Por exemplo, um bem famoso é a Arca de Noé. Então, em tempos e tempos, o ser maior, Deus, o ser divino, ele vem e começa a fazer essa regulação entre o número de espécies, tá? A teoria da evolução, por sua vez, ela já acredita no transformismo, que o número de espécies eles vão sendo transformados com o passar do tempo. E o que faz essa teoria ser aceita, ser comprovada, são as suas evidências. Gente, qual evidência a gente tem que os seres eles evoluíram, que antes eles eram iguais e sofreram divergências? As primeiras evidências anatômicas que a gente consegue ter parâmetros anatômicos entre estruturas de diferentes espécies. Isso daí também dá, além da semelhança externa anatômica, a semelhança interna entre órgãos. Se a gente tiver a estrutura anatômica de uma asa de morcego com uma asa de uma ave, com a nadadeira de uma baleia, a gente pode ver que anatomicamente elas são sim semelhantes. Tudo bem? Além disso, a gente tem as semelhanças nos órgãos. E aí a gente pode diferenciar três tipos de órgãos que vão dar essas evidências para a gente. Primeiro são os órgãos homólogos. Homo é igual. O que são os órgãos homólogos? São aqueles órgãos de mesma origem embrionária, ou seja, tem a mesma formação no embrião, só que ele possui funções diferentes. Por exemplo, as asas e membros superiores de humanos. Eles possuem ali na sua origem a mesma estrutura embrionária. Só que isso começa a se diferenciar e eles começam a ter funções diferentes. Os membros superiores dos humanos não são feitos para voar, já as asas são. Mas eles, apesar dessa função diferente, eles têm sim a mesma origem embrionária, beleza? Os órgãos análogos, gente, eles são contrários. Eles têm diferentes origens embrionárias e funções semelhantes. Por exemplo, nadadeira de peixes e baleias. Eles não possuem a mesma estrutura embrionária, só que ambos são feitos para nadar, tá? Luiz, como que isso cai, cara? Ele vem me perguntando. Não, eles podem te. Não, podem sim te perguntar, por que não, né? Só que também, o que eles podem fazer? Te dar um textão explicando a origem embrionária de duas coisas, te falar, então,
sabendo da história evolutiva dessas duas estruturas, a gente pode considerar que elas são os homólogos, análogos ou vestigiais, ou vai deixar a letra B lá, um vacilo lá para você. Tá? O que são os órgãos vestigiais, Luiz? Os órgãos vestigiais são aqueles que eles possuem função em um indivíduo e no outro não. No nosso caso, o exemplo mais típico é o apêndice. Por quê? No apêndice, os animais bovinos, eles têm funcionalidade, porque eles estão cheios de bactérias para digerir a celulose. Na gente, o apêndice ele é vestigial, não possui função, porque a gente não vai digerir celulose, beleza? Gente, outra evidência além da anatômica é a embrionária. Deixa eu ver se eu consigo dar um zoom aqui para nós. Olha essa evidência. Ó, eles possuem, meu Deus, tem que ser menos zoomzinho. Ó, a origem embrionária. Caramba, isso daqui é a mesma coisa. Isso daqui tá da nona até o nascimento, gente. Ó. Na faculdade vocês vão ver aparecimento dos arcos faríngeos, dobramento céfalo-caudal, tá? Vocês não precisam saber disso agora, tá? Isso é porque eu tô estudando na faculdade. A gente começa a ter aqui ó, dos meatos acústicos, das facetas ópticas, mas isso aí é assunto que, enfim, tá? Mas o que a gente percebe? A gente percebe que esses indivíduos, ele tem aqui, ó, uma evidência embriológica, eles possuem uma semelhança embriológica muito grande no início do seu desenvolvimento. E com o passar do tempo, eles começam a se diferenciar. Ó, aqui eu consigo diferenciar o que é humano, o que não é. Aqui, ó, eu já consigo fazer essa diferenciação, tá? Posso excluir alguns indivíduos, mas ainda me restam dúvidas aqui, ó. Mas, com o passar do tempo, eu consigo sim fazer essa diferenciação. Isso daí é uma evidência embriológica. Eles possuem lá na sua origem embrionária semelhanças, mas com o passar do tempo eles vão se transformar em espécies diferentes, tá? A gente tem vários tipos de evidências, gente, vários bioquímicos, que aí a gente vai ver as estruturas bioquímicas semelhantes. Quanto maior a semelhança bioquímica, mais próximo são os indivíduos, tá? São diversas, vocês podem ir dar uma olhada. E aqui as evidências paleontólicas são ligadas aos fósseis. Isso também está muito ligado aqui às evidências anatômicas, né, de esqueletos, etc. E a partir de fósseis de um indivíduo, eu consigo ver se eles são semelhantes, se eles possuem uma origem mais incomum e que sofreu transformismo com o passar do tempo. Tá? Isso daí, gente, são as evidências da evolução, aquilo que realmente comprova, aquilo que vem a favor da teoria evolucionista, da teoria evolucionista da evolução, do transformismo, da diferenciação de espécies, da mutabilidade dos seres. Os seres não são iguais, eles são mutáveis, eles são transformados com o passar do tempo. Dá um jogo maior agora. Isso, gente. Agora a gente vai falar dos mecanismos de especiação. Não sei se vocês perceberam, mas evolução é uma matéria relativamente tranquila. São termos complicados, não complicados, com nomes diferentes, mas que eles são fáceis de entendimento. E daí, quando você pega a lógica da coisa, pega o entendimento do contexto, você não vai ter erro, né? Você consegue fazer tranquilamente. Apesar de ter esse monte de termos, ó, análise, homólogos, vestigiais, que precisa, tal, né? A gente vai agora nos mecanismos de especiação, que vai. O que é isso? Luiz, o que é mecanismo de especiação? Gente, especiação, deixa eu falar para vocês, especiação é a mesma coisa que gerar
novas espécies. Então, os mecanismos de especiação vêm para tentar explicar como espécies novas surgem, tá bom? O primeiro tipo de especiação é a especiação alopátrica. Alopátrica, o que significa isso? A especiação alopátrica ela vai surgir a partir de uma separação geográfica. A partir de uma separação geográfica vão surgir novos indivíduos. E essa especiação alopátrica, ela possui eventos importantes, que é o primeiro, isolamento geográfico, diversificação gênica e isolamento reprodutivo. Bicho, mas como que ocorre isso aí? Ó? O isolamento geográfico. Eu tenho aqui duas espécies que estão no livro aqui. Ó. Aqui, ó. Na superfície desse livro, gente. Ó. Duas espécies aqui. Ó. E daí vai ocorrer um isolamento geográfico. Essa espécie veio para esse canto, essa outra espécie veio para esse canto. Elas não têm mais contato uma com a outra porque tem um espaço entre elas. Tem uma barreira geográfica aqui impedindo o contato entre essas espécies. A partir disso, começa a ter uma diversificação gênica entre os seres. Esses seres aqui, a partir de mutações, ele começa a diferenciar desses seres, que antes eram iguais. Agora houve o isolamento geográfico, a diversificação gênica, e a partir disso, quando estão em locais separados, com a genética diferente, há o isolamento reprodutivo. Eles não conseguem mais se reproduzir entre si. E quando os indivíduos não são capazes de reproduzir entre si, eles já não são da mesma espécie. Né? E esse isolamento reprodutivo, ele pode ocorrer a partir de mecanismos pré-cópula, pré-copulatórios, que é antes de formar o zigoto, e pós-copulatório, que é depois de formar o zigoto, e que vai se dar esse isolamento reprodutivo. O isolamento ou os mecanismos pré-copulatórios, como eu disse para vocês, são aqueles que vão estar formando, que impedem a cópula entre dois indivíduos. Cópula, reprodução. Esses mecanismos, esse impedimento da cópula, ele pode acontecer devido ao isolamento estacional. Esses indivíduos eles não vão se copular mais, não vão se reproduzir mais, porque eles estão em isolamento estacional. O indivíduo no verão ele está pronto para a cópula, o outro agora é no inverno. Eles já não estão batendo no mesmo horário. Quando não está batendo ali o mesmo clima, o mesmo feeling, não vai ocorrer cópula. Não adianta o passarinho macho vir querer aqui na passarinha, que eles estão em estações diferentes, reprodutivas, e não vai rolar. Tá? A gente tem também o isolamento de habitat. Talvez eles estejam até no mesmo clima, mesma etapa ali estacional, né, na mesma época, só que eles estão em lugares diferentes. Um está lá no sul, outro está lá no norte. Brother, eles não vão se reproduzir, eles estão muito longe. Entendeu? Não vai ter coisa. O isolamento comportamental. Não há cruzamento devido aos comportamentos de cópula diferentes. A fêmea, ela gosta do passarinho que dança assim. Aí vem o passarinho que dança assim. Ela, não, cara, isso não. A gente está aqui no mesmo habitat. A gente está aqui no mesmo clima, na mesma época estacional reprodutiva. Esse comportamento seu aí, não dá, não. Aí ela vai querer o passarinho que anda assim, e não assim. Então, a partir do comportamento de indivíduo, inclusive a dança entre os passarinhos, é uma coisa reprodutiva, a dança do acasalamento, né? Tem uma coisa reprodutiva por trás disso.
E a gente também tem um isolamento mecânico. Isolamento mecânico ocorre devido a uma desarmonia, um desarranjo, não entra, tá? Ocorre o quê? Os órgãos genitais, eles não são compatíveis com os tamanhos. Entendeu? É tipo assim, é tipo tentar cruzar um cavalo com um cachorrinho. Não bate, tá entendendo? Os órgãos genitais não batem. Então, apesar deles podem estar na mesma época estacional, eles podem estar no mesmo ambiente, eles podem ter o mesmo comportamento, mas se os órgãos genitais não baterem, não vai ter cópula, irmão. Se não tem cópula, não forma o zigoto, nada feito. Beleza? Ah, beleza. Mas tem às vezes, tudo bate. E daí ocorre a cópula e forma o zigoto. Só que para ser da mesma espécie, os indivíduos eles têm que ser capazes de reproduzir e de gerar descendentes para ser da mesma espécie. Os indivíduos têm que ser capazes de usar e gerar descendentes. Tá? E ainda tem um preconceito aí com doença da trissomia do par 21, porque os indivíduos eles são sérios, estéreis, não são capazes de gerar. E daí, a comunidade científica, mas não vai pedir uma espécie humana. Realmente, anomalias genéticas tem muito disso, por isso que, inclusive, eles tratavam de aberrações dos anteprincípios. Mas é o seguinte, no mecanismo pré-pós-copulatório, o zigoto foi formado. Só que esse zigoto pode ocorrer o quê? A inviabilidade do híbrido. Esse zigoto ele pode ter uma carga cromossômica muito maior do que a da espécie. Dessa forma, eles são inviáveis e não conseguem se desenvolver a partir do seu material genético, tá bom? E também tem a esterilidade do híbrido. Igual eu te disse, ele pode até se desenvolver, crescer, só que ele não é capaz de gerar descendentes férteis. A partir disso, eles não são considerados da mesma espécie. Tá bem? Então, esses aí, o mecanismo pré-cópula e pós-cópula, são mecanismos de isolamento reprodutivo, que está ligado ao primeiro ponto aqui que a gente falou, que é da especiação alopátrica, que ocorre devido à separação geográfica. Né? Agora, a especiação simpátrica, gente, é bem tranquilo, bem tranquilo. Separação simpátrica, ela ocorre devido a uma... Oh, gente, que isso? Ela também é chamada de anagênese e ela não precisa do isolamento geográfico. Os indivíduos podem estar no mesmo local. Só que na especiação simpátrica, o que está ligado aqui agora é uma diferença na gametogênese, na genética dos indivíduos. Por exemplo, por exemplo, os indivíduos que, por acaso, eles têm aí a nossa espécie humana é diploide, 2N. Só que daí eu tenho que cruzar um gameta feminino com um gameta feminino, e os dois têm que ser haploide. N com N vai se ligar e formar o indivíduo 2N. Agora imagine aí se há um problema na gametogênese e eu pego um indivíduo 2N, cruzo com outro 2N, vou formar o indivíduo 4N. Isso daí não é a espécie humana. Surgiu outro indivíduo que a carga dele é 4N, mas o humano ele não é. Tá? Isso daí é a especiação simpátrica. É de acordo com uma diferença na gametogênese, vai formar indivíduos com cargas cromossômicas diferentes e que não são aptos a ser considerados da mesma espécie. Tudo bem? Então é isso, galera. Os exercícios dessa parte também estão lá na nossa apostila, que está muito bacana. Sinceramente, o Benoli caprichou. Então, vamos lá fazer, beleza? Qualquer dúvida, vocês sabem onde me encontrar. Deem preferência ao Telegram. E é isso. Espero que
vocês estejam conseguindo estudar bem, ser produtivos, porque é essencial. A quarentena não é uma disputa de produtividade, longe disso, só que, né, a gente tem que manter uma um mínimo ali de produtividade para que a gente possa fazer as coisas que nós temos que fazer no dia. Tá? Por exemplo, ó, hoje eu tenho uma lista muito grande de exercícios para fazer, e aqui ó, eu acho que são 18, 20 metas diárias, todas que exigem bastante. E se eu pudesse dar uma dica de produtividade para vocês hoje, é rede social. Vamos tirar todas as notificações aí. Por isso que, inclusive, eu estou demorando a responder alunos e tal, por causa eu desativei tudo, porque estava me atrapalhando a produtividade. Então, dica extra aí para vocês é isso. Vamos evitar redes sociais. Vou tentar mostrar para vocês as metas. Ó, isso daí, ó, é que eu não cumpri, que eu estou gravando a aula agora. É muita meta, né? E é isso. Vamos tentar ser produtivos, vamos rezar e esperar que esse momento passe, que a gente possa novamente estarmos juntos aí, fisicamente, para a gente poder ter contato que é mais legal do que esse virtual, que já deu, né? Já veio de virtual. Mas enquanto isso não passa, a gente vai jogar o que a gente pode jogar. Se for necessário, a gente vai fazer o virtual dar certo. Enquanto o físico não voltar, a gente vai estar aqui juntos, beleza? Então é isso. Forte abraço para todo mundo. Até mais.